do desafio que vai ser alimentar possivelmente 10 bilhões de pessoas em 2050, tá? A maioria dos estudos apontam para 9 bilhões, né? 9 bilhões de seres humanos vivendo no planeta até 2050. Porém, há a possibilidade de que, empurrados pela África e empurrados pela Ásia, e uma parte, a América Latina, né, que algumas regiões ainda continuam tendo uma taxa de natalidade elevada, nós vamos ter, então, algo perto aí, algo próximo de 10 bilhões de pessoas. Nós vamos precisar pelo menos... É para lá, adotada? Nós vamos precisar de... Ah, não gostou. De pelo menos 50% a mais de alimentos para alimentar essa demanda. Galera, sem ser inocente aqui, né? Nós sabemos que muita gente vai passar fome, vai continuar passando fome, porque, né, as elites mundiais, os governos mundiais não demonstram nenhum tipo de preocupação em acabar com esse tipo de situação, né? Então, de forma geral, eu acredito que haja uma revolução mundial até lá, porque é justamente isso que a gente discute na agropecuária brasileira nos dias atuais, né? É do conhecimento de todos que a agricultura familiar, ou seja, a pequena agricultura, ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais saudável, ela é muito mais sustentável para manter, né, uma produção efetiva de alimentos com qualidade e preços acessíveis. Geração de empregos, redução da fome e redução da miséria. Então, por que o capitalismo continua se apropriando de terras que muitas das vezes ficam ociosas, né, improdutivas, e escravizam as pessoas na pobreza, se elas poderiam, então, criar sistemas coletivos de produção familiar, onde a produção iria gerar emprego, iria gerar renda, iria diminuir a violência, iria diminuir o êxodo rural, né, que causa as favelas, que causa as cidades super inchadas, né, de forma desproporcional. Nós sabemos, então, que a solução já existe, né, mas ela não quer ser adotada, infelizmente, principalmente em países como o Brasil, onde você encontra uma enorme concentração fundiária, né, concentração de terras, tá? E esse é parte do tema da aula de hoje, ainda que nós vamos falar um pouquinho sobre as commodities, sobre a produtividade e assim por diante, tá? Então tá lá depois façam, por favor, a correção também, né, da apostila, deixando essa apostila máximo possível alinhada em dia, tá? Eu vou transicionar entre o slide e a apostila de vocês, tá? Eu acho que é legal, mas eu vou começar com o slide para que a gente possa, então, caminhar de uma forma mais fluida aqui, né? Bom, eu vou começar com essa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Muito bom. Então, a gente já falou de várias coisas que estão aqui, né? Já falamos de agropecuária, a história da agropecuária no mundo, a Revolução Verde, tá? E assim por diante. E agora, nessa etapa, a gente vai falar mais sobre o Brasil, né? O que é interessante frisar para falar de Brasil é que o agronegócio, né, ou a agricultura patronal, como ela vai ser chamada na apostila de vocês, ela é uma agricultura intensiva e que tem como característica a monocultura, né? Então eu tenho uma grande extensão territorial com produção de um gênero específico, e aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso, para vocês entenderem que é monocultura. É um gênero específico? Sim, mas a produção brasileira, visando o aumento de escala e visando o aumento de produtividade e diminuir a ociosidade da terra, até porque a agricultura ela demanda muito gasto, né? E o risco é muito grande de você ter prejuízos na agricultura, porque é uma indústria a céu aberto, né? Então tem geada, tem praga, tem El Niño, tem laninha, tem uma série de problemas climáticos que podem, né, corroer aí os lucros, inclusive gerar falências, né, gerar quebras de grandes fazendeiros, de grandes corporações agropecuárias no Brasil. A maioria dos produtores de grande escala no Brasil hoje já entendem isso, né, e tem uma consultoria tecnológica para isso. E aí você entra com a famosa safrinha, né, ou a entre-safra, que é no intervalo da colheita de um gênero monocultor,
você entra com outro gênero, aproveitando aquele espaço de tempo para gerar, por exemplo, ração animal, para gerar, por exemplo, um subproduto que pague os seus custos efetivos, né? Pague os seus custos de pessoal, de logística, né? Custos de depreciação das máquinas, né? Porque imagina que você tem uma fazenda, você tem lá X tratores, X caminhões, X funcionários, né? Você tem lá um galpão que armazena todo o produto e tal. Você tem um custo para aquilo, né? De água, de luz, imposto predial, né? O IPTU, imposto rural, blá, blá, blá. E além disso, essas máquinas, elas precisam de manutenção. Então tem um mecânico, tem as peças, tem pneu, tem uma série de coisas que precisam de manutenção. E os produtores, pensando nisso, eles tentam otimizar ao máximo a produtividade no campo, e isso entra bastante. A apostila não fala muito sobre isso, porque isso é um conceito. Isso é um conceito. Karina, por favor, eu não estou conseguindo dar aula. Desculpa, gente. Minha filha pequena pega no meu calcanhar aqui. Me perdi agora. Vou ter que voltar de onde eu parei. E aí, para otimizar esses desafios, né, de você manter uma produtividade, manter as suas contas pagas, manter a fazenda em processo de expansão, né, de aumento de produtividade, trabalha-se muito com a questão da safrinha ou entre safra, tá? Na apostila vocês não vão ver isso, mas então normalmente quando eu tenho soja, na entre safra eu tenho milho, tá? Ou cana de açúcar, eu tenho feijão, tá bom? Então eu sempre coloco uma entre safra, uma safrinha no intervalo da colheita de um produto de uma safra para outra. E é importante vocês se lembrarem que nós trabalhamos aqui com calendário agrícola. E o calendário agrícola brasileiro, ele é julho de um ano a julho do outro ano, tá? Então, é dessa forma que nós trabalhamos o calendário agrícola do Brasil. Então, julho 2020, julho 2021, tá? E é aí que o governo disponibiliza lá 250 bilhões de reais para o Plano Safra, né? Então, dinheiro público, dinheiro de impostos, nosso dinheiro, que é ofertado para os produtores tomarem empréstimos. Esses empréstimos, eles têm já as suas especificações nos bancos, né? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou qualquer banco que seja, esse dinheiro, ele não sai assim livre, né? Então, é dinheiro para custeio, né? Custeio é o quê? Compra de insumos, máquinas, papapá. É dinheiro para investimento? Se é investimento é o quê? Construção, galpão, ou compra de equipamentos, papapá, e tal. Tá? É seguro, então tem seguro agrícola, né, gente? Nenhum grande fazendeiro hoje produz nada no campo sem fazer um seguro da sua terra, porque o risco climático é gigantesco, o risco de pragas é gigantesco. Então, você normalmente, quando você vai entrar no agronegócio, né, quem tem milhões, bilhões de reais, eu estou falando de algo, né, realmente milionário, né, você não faz o plantio de nada no Brasil, nem no mundo, sem antes fazer um bom seguro agrícola, tá? E esse seguro agrícola também não é jogado, tá, gente? Ele não é de qualquer forma. Ele passa por uma série de critérios. Existem auditores dos bancos, das seguradoras, que visitam a fazenda, que fazem todo um sistema de auditoria. E se ficar provado que o fazendeiro ele boicotou a si mesmo porque já sabia que ia receber o seguro, tá? Acontecia muito isso no passado, hoje não acontece mais. O cara fazia o seguro e aí ele falava, tá segurado, cara. Se eu tiver lucro ou não, eu vou receber. Se eu colher a minha produção ou não, eu vou receber. Por quê? Porque eu tenho seguro. Se der algum BO, eu aciono o seguro e recebo o prêmio do seguro. Ponto. Tá? Só que aí as seguradoras foram se especializando. Então, hoje, uma seguradora agrícola, ela tem um cara que é MBA, que é especializado em agronegócio, e esse cara está capacitado para saber a qualidade do solo, quanto chove, quanto não chove, quais são as pragas, quais são as doenças dos cultivos que estão sendo segurados. E há uma enorme fiscalização que, se ficar verificado que o produtor não tomou as devidas precauções com a sua produção, ele perde o prêmio. É a mesma coisa que você mandar roubar seu carro, né? A gente já viu vários casos, né? Que a pessoa tem seguro do veículo e aí, porque tem seguro, decide trocar de carro, vai lá e manda alguém, combina, né? Combina um falso assalto, lá, um falso roubo.
Isso acontece bastante, tá, gente? Por incrível que pareça, isso acontece bastante. E aí o carro é roubado. Se a seguradora descobrir que isso, inclusive, pode causar processo, prisão e tudo mais, né? Porque é má fé, né? É uma conduta imoral, né? Por parte do segurado, né? E a seguradora tem todo o direito de abrir um processo, inclusive, e exigir, além do não pagamento, exigir outros valores aí como indenização, tá? Que seria uma quebra contratual de cunho moral, né? Que é quando você mente para a seguradora dizendo que teve um problema que você, na verdade, você que criou esse problema, tá? Então, essas coisas que eu estou falando, gente, vocês não vão ver na apostila, mas eu acho que é legal vocês terem essa consciência, tá? E aí, quando a gente fala de agronegócio, a gente fala de agricultura intensiva, propriedades que contam com técnicas modernas de preparo de solo, cultivo e colheita. E quando a gente fala de agricultura familiar, né? Agricultura familiar ou pequena agricultura, nós estamos falando de uma agricultura mais extensiva, que não conta com capital para investimento, portanto, usam técnicas mais rudimentares. Entretanto, é fundamental vocês entenderem que o Brasil tem algo em torno de 4,4 milhões de famílias, né, de agricultores, né, produtores familiares no Brasil, 4,2, 4,4 milhões. E a agricultura familiar, ela é responsável por produzir comida para a gente comer, tá? Feijão, mandioca, arroz, leite. É a agricultura familiar que faz comida para o brasileiro comer. Por quê? Porque o agronegócio, né, a agricultura patronal, ela exporta, tá, gente? E nós estamos sofrendo agora justamente por causa disso. Porque na pandemia da Covid-19, o brasileiro tá mais tempo em casa, então ele está comendo mais, né? E isso trouxe uma demanda muito grande por produtos básicos, né? E o arroz, por exemplo, é um produto muito básico na cesta básica brasileira. E aí, com o brasileiro comendo mais tempo dentro de casa, fazendo mais reuniões familiares, aquela coisa toda, então exerceu o quê? Uma pressão sobre o produto básico aqui no Brasil. E vocês, o que aconteceu? O preço do arroz disparou, né? A gente está pagando hoje 25, 28 reais num saco de arroz que a gente pagava 11, 12 reais há um mês atrás, tá? Dobrou o valor do arroz. O óleo de soja, a gente pagava 3,50, 3,60 aí há 2 meses atrás, bateu já mais de 6 reais. E eu tava brincando aqui com a minha sogra no final de semana. Eu falei, nossa, tô todo empolgado agora que eu tô usando óleo de girassol, né? Óleo de milho e tal, que são mais saudáveis que óleo de soja. Fui no mercado semana retrasada, eu acho passada, não lembro exatamente quando que eu fui no mercado. E o óleo de soja, o óleo de milho e o óleo de girassol tava 10 reais. Eu falei, meu, voltei para soja, né? Não tem como. É muito caro. Você compra um litro de óleo por 10 reais, é absurdo. Tá, gente? Porque você compra direto, né? Não é uma coisa que você compra uma vez, né? Uma coisa que você está sempre comprando. Quem faz despesa compra, né, 5, 10 litros de óleo de uma vez para poder manter o mês todo, ou 2 meses ali, não sei, enfim. E assim, tá muito complicado, né? E tudo isso, gente, somado às compras da China, né? Porque a China está comprando muito produto de fora, porque a China tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas. E a China corre o risco de não conseguir produzir comida para tudo isso de gente e a população entrar em ciclos de fome, tá? Que é o que já aconteceu em outros períodos da China. E como a China hoje é a segunda maior potência do mundo, o governo não vai deixar uma coisa dessa acontecer. Então, o que o governo fez? O governo saiu às compras, vai comprar tudo de fora para manter o estoque, né, razoável lá e não deixar que haja falta, né, de alimentos. E o maior consumo brasileiro somado à China comprando mais e outro fator importante, o dólar, tá, gente? O dólar tá 5,33, né? 5,35, 5,30 em média. E o que tem a ver o dólar com o preço da comida, professor? Tudo. Por quê? Porque para o produtor, o cara que é grande produtor, ele olha o dólar a 5,30 e ele fala, meu Deus, vem em mim que eu tô facinho, 5,30. Por quê? Se o produtor brasileiro exporta, ele recebe em qual moeda? Ele recebe em dólar, galera. Ele recebe $1 e $1 aqui dentro do Brasil, ele vende por R$ 5,30. Ou seja, o produtor brasileiro está nadando em dinheiro agora, tá? Quem tem fazenda, quem é grande produtor, está nadando em dinheiro. É muito melhor agora, nesse momento que o dólar está 5,30, exportar do que vender aqui dentro. E é o capitalismo, galera. Ninguém vai perder dinheiro.
Você tá exportando soja, você está exportando milho, você está exportando arroz. Cada $1 que entra na sua mão, você reverte em 5,30. Os produtores agrícolas esperam, sonham por esse momento, tá? E dane-se o brasileiro, cara. A boa da verdade é essa. Caberia ao governo federal e estadual criar um subsídio para manter os preços mais baixos para o consumo doméstico. Aí seria o governo que usaria o nosso dinheiro para tentar segurar um pouco esse preço. Vai haver um certo prejuízo? Vai. Esse governo atual já diz que não, nós não vamos tabelar o preço, nós não vamos criar condição nenhuma para diminuir o preço para nada. Sabe o que os produtores disseram? Para os brasileiros comerem macarrão. Tá todo mundo desesperado porque o arroz está custando 25, 28, 30 reais. E os produtores falaram, ó, para de comer arroz, come macarrão. Isso foi falado ontem, tá? Depois de uma reunião entre os produtores e o atual presidente. Então, é muito triste, tá, gente? Em outros países, né? Você pega a Europa, por exemplo. A Europa, vocês já viram isso. Ela tem um plano econômico na agricultura justamente para não ter aumento de preço, para os preços se manterem dentro do território europeu. Então, vejam como um continente que é muito mais rico que o nosso, eles fazem essa política agrícola que favorece a não importação. Eles não precisam ficar importando tudo dos outros. E segundo, eles têm alimentos básicos, necessários, sempre a um preço muito baixo. Não tem inflação lá. A inflação é zero ou às vezes chega a ser negativa. Então você está comprando um saco de arroz esse mês, o mês que vem está o mesmo preço, o ano que vem está o mesmo preço, às vezes até diminui, porque o governo intervém e faz com que a produção agrícola europeia seja uma produção barata. E aqui no Brasil, infelizmente, o que manda são os grandes patrões, são os grandes fazendeiros e um governo completamente desconectado da população. Porque imagina, a galera que está desempregada agora, a galera que está recebendo R$ 300 de auxílio emergencial, como que faz uma despesa para uma família de 5, 6 pessoas, 4, 5 pessoas, com um arroz custando 25, 30 reais? Então tem muita gente agora, galera, que está agonizando e não está conseguindo manter a alimentação básica, tá? Avançando, dentro do conceito de agricultura no Brasil, nós temos esses 3 fatores aqui, ó, tá? Em pequenas propriedades, a minha mãe, ela mora em Minas, no norte de Minas, em Iapim, né? E ela trabalha bastante com isso lá, sistema de parceria ou sistema de arrendamento. Parceria, galera, é o seguinte, você tem a terra, o cara tem a vontade de trabalhar, de plantar. O cara não tem a terra, mas é agricultor. Você tem a terra, mas não é agricultor, tem medo, não quer entrar sozinho no negócio. O que você faz? Você chama um outro agricultor, uma outra família de agricultores, e aí você trabalha em sistema de parceria. Na parceria eu faço o seguinte, a terra é minha, certo? Beleza. Então, eu vou dividir os custos, vou dividir os riscos, tá? E no final, a gente divide meio a meio, ou enfim, já conversa lá quantos por cento do valor adquirido com a produção que cada um vai ficar. Aí o parceiro, né, ele entra com mão de obra, ele entra com a semente, ele entra com um trabalho duro, né? Então ele trabalha na terra, no final ele vende, uma parte do lucro fica para o dono da terra, pode ser ou em dinheiro ou em produto, tá? Eu deixo uma parte da produção para o dono da terra vender, ou deixo o dinheiro já da venda casada, caso eu tenha vendido essa produção. E o parceiro fica com uma parte do lucro. Isso é bem vantajoso para quem não tem terra, por exemplo, uma possibilidade de produzir, tá? O sistema de arrendamento, eu gostaria até que vocês escrevessem aluguel, tá? Arrendamento nada mais é do que o aluguel, gente. Eu estou arrendando a minha terra. O que eu estou fazendo? Eu não estou compartilhando risco nenhum. Eu tenho uma fazenda, mas eu não uso, eu não sou agricultor, não tenho vocação. Aí chega o fulano de tal lá, o Guzmão, o Freitas, fala, pô, mano, vamos trabalhar nessa terra aí. Você aluga essa terra pra gente? Alugo. Quanto tempo? 3 anos. Então, por 3 anos, o Guzmão e o Freitas combinam comigo de pagar um aluguel. Só que eles vão pagar esse aluguel agora? Não, eles vão pagar o aluguel depois que eles colherem. Então, eles vão semear, eles vão preparar a terra, tal. Quando eles colherem, que eles venderem a produção, aí eles vêm e pagam a minha parte. E eu não quero saber se veio gafanhoto, se veio doença, se veio El Ninho, Laninha, neve. Não quero saber. Chegou a data, eu quero meu dinheiro. Por quê? Arrendamento é aluguel, não é parceria. Então, eu não estou correndo risco nenhum. Eu quero meu dinheiro e ponto. Se acontecer do Guzmão e o Freitas der a zica dessa produção não sair, né, não vingar, eles vão ter que
se coçar para arrumar esse dinheiro para pagar o aluguel, tá? Então, isso é interessante. E o regime de posse, né, gente, é quando tem uma terra improdutiva, que não tem dono nenhum, e aí você vai lá e passa a produzir nessa terra, né? E após 5 anos produzindo, pela lei, nós temos a lei do uso capião, né? Que você passa a ter o direito sobre essa terra. É difícil isso no Brasil, porque vocês viram lá que em 1850 o governo brasileiro de Dom Pedro, lá, os deputados da época, criaram a lei de terras que impede que isso aconteça, né? Dizendo que no Brasil a terra não pode ser adquirida de outra forma que não seja através da compra, tá? E isso foi criado justamente para os pobres não terem acesso à terra no Brasil, já fazendo uma revisão do conteúdo anterior. Deixa eu só ver que horas são aqui, que eu normalmente passo do horário. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, pro. Sim, Alguma pergunta, alguma dúvida? até agora não. Acho que não, pro. Beleza. Bom, a agricultura familiar, gente, de forma geral, ela não tem mão de obra contratada, né? É muito comum o agricultor familiar ele ter uma fazenda, né, um sítio pequeno, tá? Então, o módulo rural no Brasil, que foi estabelecido no Estatuto da Terra, em 1961, e depois 64, ele estabelece que um módulo rural, o que seria um módulo rural? Seria um território rural que pode ser usado para a produção agrícola. Ele tem de 20 a 50 hectares. Mas é difícil, cara, você encontrar produtor familiar com 50 hectares, tá? Na média, os produtores familiares no Brasil têm aí em torno de 11, 15, 20 hectares, tá? Alguns, né, não a maioria, tem um pouco mais, né, 30, 40, 50, mas na média aí fica entre 15 e 20 hectares, tá? E nesse pedaço de terra é normal que a própria família trabalhe, entendeu? Ou nesse sistema de parceria que eu falei para vocês. Convido lá os vizinhos e boto para trabalhar com os vizinhos. No final a gente reparte o lucro, tal, aquela coisa toda, tá? E na produção familiar não existe, tá? Mão de obra contratada, tá? Mão de obra contratada normalmente você vê aonde? Na produção, na agricultura patronal, né? No agronegócio, na agricultura comercial. Que tem muita máquina, tem muita tecnologia e tem mão de obra qualificada, tá? A agricultura patronal, você não vai ver lá o boia fria, o cara que não tem formação, não, você vai ver o cara que é formado em clima, né, em solo, o cara que mede o pH, o cara que mede a umidade, o cara que mede não sei o quê. Então você já precisa de uma mão de obra mais qualificada. E é um gargalo da agricultura brasileira ainda, tá? A mão de obra ainda é um gargalo. O que seria isso, né? A mão de obra ainda não é tão eficiente no Brasil em termos de agricultura, tá? E é importante vocês lembrar outra coisa, gente, que a agricultura não envolve só café, milho, soja, né, laranja, cana-de-açúcar, mas a agricultura também envolve produtos florestais, né? Então, o cacau, né, o látex, aí você pega o próprio pinus, né, o próprio eucalipto, tá? Do qual depois eu transformo em papel, em celulose, ou transformo em móveis, indústria moveleira, que a gente chama de civicultura, tá bom? É muito forte no Brasil isso. O Brasil é um dos grandes players mundiais de civicultura. E o que você tem que entender? Produtos florestais também se enquadra como agropecuária. Tudo bem, gente? Então, se eu estou explorando uma riqueza natural de uma floresta, eu também tenho como característica um ramo econômico agropecuário. Tá? Importante vocês se ligarem nisso também. E aí, gente, olhem a produção agropecuária no mundo, né? Assim, voltando um pouquinho, mas depois indo para o Brasil, né? Os países desenvolvidos e emergentes, ou seja, o Brasil entraria aqui, ó, emergentes, intensificaram suas produções agrícolas com técnicas de cultivo e criação. Volta lá na Revolução Verde, né? No uso de transgênicos, no uso de fertilizantes, de defensivos, pesticidas, agrotóxicos, que visam o quê? Eliminar os riscos e aumentar a produtividade. Ponto. Vou dar um zoom para vocês aqui nesse gráfico. Esse gráfico é bem bacana. Principais exportadores e importadores de produtos agrícolas em 2014. Ó. Olha que louco. Isso cai na prova, viu, gente? Exportadores. Quais são os maiores exportadores de produtos agropecuários do mundo?
União Europeia, galera, mesmo sendo um continente industrializado, com uma economia industrializada, pelo fato deles terem um espaço agrário muito bem organizado, em médias e pequenas propriedades, com incentivos do governo, né, com políticas agrícolas comuns e tal, olhem a capacidade que a União Europeia tem na questão agrícola, seguido pelos Estados Unidos, seguido pelo Brasil. É muito louco, por quê? Porque Estados Unidos e Brasil competem sozinhos contra 50 países, tá? Aqui a gente não está falando de um país, a gente está falando de 27 países, né? A União Europeia, que é um bloco econômico, tá? Seguidos aí por China, Canadá, tal, Indonésia. Ó, o Canadá também é incrível, porque é um país frio, né? O centro-norte do Canadá é basicamente congelado o ano todo, e mesmo assim eles conseguem uma boa produção de cereais, né? E por aí vai. Só que, pegando sozinho, né? Se você colocar sozinho, Estados Unidos e Brasil são as duas maiores potências agrícolas do mundo, tá? E os Estados Unidos não tem muito para onde crescer e o Brasil tem muito ainda a crescer. Por isso que é conhecido por todo mundo que o Brasil será uma potência, querendo ou não, importante no século XXI. Porque com o aumento da população, aumento da necessidade de alimentos. Aumento da necessidade de alimentos, Brasil. Porque vai sair do Brasil esses alimentos, tá? Possivelmente, tá? Para a gente dar seguimento aqui, ó. E importadores, quem mais compra produtos agrícolas no mundo? Também a União Europeia, tá? Com consumo refinado, né? A galera tem dinheiro, então o cara quer um produto orgânico, o cara quer um produto que ele quer saber que clima que tinha no dia que foi colhida aquela uva, qual era a velocidade do vento do dia que foi colhido ou não sei o quê, qual era a estação do ano quando a vaquinha foi morta lá para virar o bife do cara. Meu, os europeus são chatos, cara. Eles querem um produto de ponta de qualidade, uma agricultura rastreada, né? Que você sabe que dia que foi feito, saiu da onde, foi para onde, uma rastreabilidade e tal. Os caras são bem exigentes e, ao contrário dos Estados Unidos, do Brasil e da China, eles são contra o uso de transgênicos, tá? Eles compram para ração animal, mas para consumo humano eles são bem contrários ao uso de agricultura transgênica, tá? Beleza, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, o Brasil, a partir dos anos 80, galera, caminhou dentro desse conceito de Revolução Verde por uma modernização dos nossos modelos agrícolas, tá? Então, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Sul entram num sistema capitalista de produção agrícola visando o quê? Visando a exportação, tá? Então, há um grande problema entre a agricultura familiar e a agricultura patronal, que o governo prioriza a agricultura patronal. E a agricultura familiar, por sua vez, sofre, né, não tendo nenhum tipo de apoio, que nem hoje, galera. Se nós tivéssemos uma agricultura familiar bem subsidiada pelo governo, nós não teríamos problema com o preço do arroz, não teríamos problema com o preço do óleo, nem produto nenhum. Pelo contrário, nós teríamos produtos mais saudáveis e a preços mais competitivos, tá? A agricultura familiar é fundamental para o agronegócio rural. Nesse tipo de plantação existe o predomínio da produção de milho, batata, feijão, mandioca, entre outros. Então, tudo que vocês comem, galera, dentro dessa linha de produtos aqui, ó, de forma geral, sai da agricultura familiar, tá? E aqui nesse gráfico, a gente consegue ver um pouquinho melhor, tá? Essa relação. Participação dos 10 principais produtos no valor de produção em bilhões 2014, tá? Então, ó, soja, galera, 84 bilhões. A soja é o ouro do Brasil, né, hoje em dia, tá? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, galera, setor sucro-alcooleiro, tá nos gráficos da apostila de vocês. A cana-de-açúcar, ela tem uma divisão, tá? Ela pode ser usada predominantemente para o açúcar, tá? Pode ser usada para a cachaça, tá? Cachaças finas, tal, que são vendidas no Brasil e exportadas, né, para outros países. E hoje nós temos a questão do etanol, tá? Do biocombustível, que também é muito, muito importante. Quando o preço do petróleo está muito alto, o etanol se torna atrativo, tá? Então, o produtor de cana-de-açúcar, ele acaba saindo do setor açucareiro e indo para o setor sucro energético. Então, essa relação é muito importante para vocês, tá? E agora o milho, porque se produz também etanol de milho, que é mais barato que cana-de-açúcar, tá? Então, vocês precisam entender que é demanda e oferta. Se eu tenho uma demanda muito grande de açúcar,
eu vendo açúcar. Se eu tenho uma demanda muito grande de etanol, eu paro de vender açúcar e vendo e produzo etanol. E tudo isso nas usinas de processamento, tá? Então, quando eu vou moer a minha cana, é ali que eu vou tomar a decisão, tá? Eu sou produtor, é ali que eu vou tomar a decisão se eu vou fazer açúcar, se eu vou fazer etanol, tá? E é muito dividido isso hoje em dia, porque tem que se analisar o cenário, né? Quanto que está o preço de cada commodity no mercado internacional e no mercado nacional, tá bom? Então é legal vocês entenderem isso. Depois tem os outros produtos importantes aí, o milho, tá? 26 bilhões, tá? O milho, mesma coisa, tá? Milho de pipoca não vale nada, gente. Ninguém quer vender milho de pipoca. A galera vende o quê? Ração animal, que aí tem um valor interessante, tá? E óleo de milho, que também tem um valor interessante, e etanol de milho, que quando o petróleo está muito alto, aí o etanol de milho acaba entrando como forma de exportação. Café é sempre importante, né? Seguido aí pelos demais produtos que vocês estão vendo. Olha o arroz, 8,4. Agora o arroz está bombando, galera. Com certeza esse gráfico, esse ano vai mudar bastante, né? Porque o arroz está chegando a R$ 30 o saco aí. O negócio está complicado, tá? Então, essa é a relação. E beleza. Eu acho que eu falei um pouquinho sobre esse trabalho familiar, temporário. Esse temporário, gente, imaginem lá no interior do Nordeste, né? Que o cara sai do sertão, vai lá pro litoral colher a cana-de-açúcar. Depois de 3 meses trabalha na colheita lá da cana, 3 meses ele volta pro interior do Nordeste. É o famoso migrante sazonal, né? Isso aí cai bastante na prova, tá, gente? Migrante sazonal é o cara que muda de lugar por 3, 4 meses, numa estação mais seca do ano, não tendo como produzir na própria terra, ele vai trabalhar de empregado temporário na terra de alguém, depois ele volta para sua terra, tá? Então, aqui tem até o esquema aí para vocês verificarem como isso funciona, tá? Os outros eu basicamente já expliquei. E os poceiros e grileiros. Gente, poceiros, trabalhadores rurais que ocupam terra sem possuir o título da propriedade. Então, eu estou produzindo num lugar que não é meu, tá? Uma hora pode ser ou não. E o que mais acontece no Brasil, gente? Os grileiros, tá, gente? São os caras que invadem terra, inventam documentos falsos para dizer que essa terra é deles e com aval do governo ou de pessoas influentes do governo conseguem se tornar donas dessas terras. Infelizmente, é o que mais acontece no Brasil hoje, no norte, na Amazônia, no centro-oeste brasileiro. O centro-oeste já está consolidado. Na Amazônia está tendo muito esse processo. Tá? E, terminando aqui, a questão da terra, a gente já tinha falado, né? Não tem muito o que falar disso aqui. Eu acho que é só os gráficos mesmo, mas vocês já tinham visto isso no outro módulo, tá? Então, famílias assentadas na região entre 94 e 2014, né? Reforma agrária no Brasil, de forma geral, o norte é a região que vence, né, em número de famílias assentadas, mas isso aqui, cara, tá muito longe da realidade, tá? O governo tá tirando pessoas de um lugar, colocando no outro e tá dizendo que é reforma agrária. Isso não é reforma agrária, isso é reassentamento, tá? E de forma geral, principalmente no norte, está tendo muito problema de grilagem, ou seja, grandes fazendeiros, grandes latifundiários que invadem terras e depois conseguem o aval do governo para se tornarem donos dessas terras, tá? É isso. Estrutura fundiária. Esse gráfico é fundamental para vocês, né? Mostrando para vocês que em milhões de hectares, as terras estão concentradas nas mãos de poucas famílias, tá? Nas mãos de poucas pessoas. Beleza, gente? E quem precisa de terra para produzir acaba não tendo terra para produzir, tá? E atualmente as fronteiras agrícolas estão se expandindo, principalmente na região norte, do centro-oeste para o norte do Brasil, está havendo uma expansão de fronteiras agrícolas do milho, da soja e da pecuária. E isso é muito negativo. Por quê? Porque nós estamos perdendo cobertura vegetal amazônica. A floresta amazônica está sendo substituída por campos de pecuária, por campos de soja. E isso vai mudar totalmente a dinâmica climática do Brasil, tá? Vai parar de chover em várias regiões do Brasil por conta dessa redução de cobertura amazônica. E precisa haver um controle. Não é que eu não posso explorar a floresta, eu posso, mas eu tenho que explorar a floresta com ela de pé. Então eu tenho que demarcar o que eu posso cortar, o que eu não posso, aonde eu posso plantar, onde eu não posso. Eu não posso simplesmente deixar os caras botarem fogo na floresta, saírem derrubando a floresta e depois a gente fica sem clima para produzir, tá? Isso é muito negativo, tanto para a hidrografia do Brasil, quanto para o clima do Brasil e da América do Sul, tá?
E o Brasil vai ser punido por isso, tá, gente? Infelizmente, uma hora ou outra, a União Europeia e os Estados Unidos vão acabar punindo o Brasil por esse desmatamento que está batendo recordes e mais recordes nesse ano de 2018 para 2019 e 2020. Pecuária brasileira, ela é a segunda maior do mundo, né? O Brasil tem 214 milhões de cabeças de gado, tá? E não é só gado, tá? O Brasil tem suínos, ovinos, caprinos. O Brasil é um dos maiores produtores de proteína do mundo, tá bom, gente? Então, aí a região sudeste ganha, né? Em termos de cabeça de gado, junto com a região centro-oeste do Brasil. A nossa pecuária tem ganhado produtividade, né? Então nós estamos estudando técnicas de aumentar a produtividade através de alimentação transgênica, né? Uma alimentação mais proteica, mais energética, que faz o nosso gado ganhar peso e isso faz com que os lucros sejam maiores, tá? E é a mesma coisa, se o leite está bom, eu vou fazer gado para fazer leite, né? Vaca. Se o preço da carne está bom, eu vou abater e vou vender carne. Se o preço do bezerro está bom, porque não tem bezerro no mercado, eu vou fazer as minhas vacas procriarem para vender bezerro, tá? Então, a pecuária trabalha muito nessa linha. E, junto com isso, o milho e a soja, que servem de ração. Então, quem produz milho e soja, não tanto a soja, porque a soja é mais exportada mesmo, mas o milho, principalmente, ele é vendido como ração animal no Brasil, tá? Então, entra nessa questão aqui.